Olá, Capricorniano, Capricorniana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Capricórnio, referente a dezembro de 2023. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante esta leitura, eu irei analisar 5 casas. Na casa 1, a minha prioridade. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar esta prioridade. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar. Na casa 4, são as influências externas benéficas sobre nós. Na casa 5, um resultado, um conselho para o mês de dezembro. Após a análise destas 5 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, capricorniano, um presente para você, capricorniana. Bem, na casa 1, como prioridade, nós temos o 10 de ouros. Na casa 2, as coisas que estão me impedindo de acessar esta prioridade, nós temos o 2 de paus. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar durante o mês de dezembro, nós temos a lua, o arcano maior de número 18. Na casa 4, as influências externas benéficas sobre nós, nós temos o arcano maior de número 8, a força, e como resultado, um conselho, nós temos o príncipe de copas. Gratidão. Bem, capricorniano, capricorniana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com esta leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Se possível, deixe aqui nos comentários o local, a cidade de onde você assiste a este vídeo. Sobre o 10 de ouros, nós temos a energia da serpente. Sobre o 2 de paus, nós temos a energia da raposa. Sobre o arcano maior de número 18, a lua, nós temos o barco ou o navio. Sobre a carta da força, nós temos a foice. E sobre o príncipe de copas, nós temos a carta, de número 8. Gratidão. Bem, capricorniano, capricorniana, a minha prioridade para o mês de dezembro de 2023 está atrelado à energia e à vibração da carta, de número 10 de ouros, que traz o aspecto da riqueza, mas da riqueza de cunho familiar. Necessariamente não é uma riqueza material, mas está atrelada à energia da matéria, porque o 10 de ouros traz o aspecto da herança, traz o aspecto da necessidade de honrar os nossos compromissos familiares, de honrar aqueles que vieram antes de nós, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, em honrar os nossos ancestrais e buscar a sabedoria atrelada a essa energia ancestral, porque nós temos aqui um momento de descanso,
de conforto. É como se nós estivéssemos aqui criando um legado a partir do momento em que nós colocarmos isso como prioridade durante o mês de dezembro. Isso vai estar ligado ao nosso ambiente, ao nosso lar, vai trazer felicidade, vai trazer lealdade e fidelidade, vai trazer também o valor da tradição, o valor da família, para que a gente possa aqui continuar a viver em nossa obra e em plena conexão com os nossos descendentes. Porque nós temos aqui na Casa 1 a prioridade como a família, como apoio. Nós vamos passar a honrar aqueles que vieram antes de nós e vamos ter expansão material. Eu disse que necessariamente o 10 de ouros não é uma conexão de cunho material, mas ela traz a honra e, consequentemente, a expansão. Muito aqui pode estar ligado à energia paterna, né? Tente honrar o seu pai, honrar aquele que veio antes de você, porque o pai está ligado à energia material, como a mãe está ligado às nossas emoções e à saúde. Então há o aspecto de honrar essas pessoas que vieram antes de nós, expandindo aqui luz e brilho. A partir disso, nós temos expansão material e, consequentemente, nós temos aqui também as pessoas mal intencionadas. Há um crescimento, há uma expansão durante o mês de dezembro e isso vai chamar a atenção aqui de pessoas mal intencionadas na nossa energia, na nossa vibração. Então vamos prestar atenção, né, a esta pessoa falsa, a esta pessoa mal intencionada que está vibrando aqui atrelada à nossa vibração material. Tenta compreender um pouco o que eu estou falando, porque essa leitura é uma leitura para o coletivo, mas há necessidade de observar todos e todos à nossa volta, para que a gente também tenha um cuidado aqui com a nossa energia material e financeira, porque eu tenho aqui atrelada a essa vibração a carta da serpente. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar essa energia ancestral representada pelo 10 de ouros, nós temos o 2 de paus. O 2 de paus traz aqui a energia da expansão. Então, há necessidade aqui de trazer expansão, né? De impulsionar a nossa vontade pelo universo. Nós estamos impulsionando, mas é como se houvesse um impedimento. É como se não estivesse aqui havendo a ação, a expansão lógica de uma ideia. Não adianta você estar vibrando apenas no campo das ideias e não trazer essa energia de fogo para a materialização daquilo que você pensa. Então você vai ter que sair um pouquinho aqui da tua zona de conforto para que você possa trazer a exploração e os desejos de ver mais, de conquistar, de ultrapassar os teus limites, trazer força de vontade, porque a energia do 2 de paus traz esse estímulo, né, da vontade focada num objetivo, numa meta. E aqui nós temos a energia da astúcia, da inteligência ligada à raposa. Há pessoas nos observando, mas vamos ser um pouco mais atenta, observar com sabedoria tudo e todos à nossa volta, mas vamos trazer expansão. Não vamos ficar apenas no campo das ideias. Então aqui é o conquistador no limite do mundo, mas que a gente tem que sair dessa energia de conforto, né? Tirar essas ideias e colocar essas ideias em ação. Não adianta apenas desejar se não tiver o movimento. Então há necessidade de fazer aqui o movimento para que as coisas possam chegar até as nossas mãos, com muita estratégia, com sabedoria e com inteligência, né, atrelada aqui à energia da raposa. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar, observar sempre o processo intuitivo, porque aqui nós temos o arcano maior de número 18, a Lua, e a Lua traz aqui uma certa influência, né, do signo de peixes sobre nós. A Lua também traz aqui as incertezas, as ilusões. E nós temos aqui os segredos e os mistérios.
e sempre ligado à energia do feminino, que traz a loucura e a insensatez, como se fosse aqui meias verdades, verdades ocultas, indícios. Na realidade não são meias verdades, é mentira, né? Então, o que é que eu preciso mudar, modificar durante este mês de dezembro? Compreender essas mentiras que chegam até a mim, através do meu processo intuitivo. E muito dessas conexões, ela vem de fora, vem de locais distantes, vem de pessoas que estão distantes de nós, ou que não convivem conosco. Mas nós temos as mudanças, porque o navio traz este aspecto de mudanças. É como se nós tivéssemos aqui suspeitas, vicissitudes, e a gente tem que seguir sempre o nosso processo intuitivo. Aqui um mistério ligado à energia do feminino, mas que isso virá à tona. O tarot está dizendo também que nós não devemos aqui temer as nossas sombras e trazer sempre o reflexo da verdade. Sempre analisar muito bem como as coisas chegam até nós, porque aqui é um filtro. Então nós precisamos filtrar a verdade, nós precisamos filtrar os rumores que irão chegar até nós, mas usar sempre o nosso processo intuitivo. Então o tarot está pedindo aqui que durante esse mês de dezembro você mergulhe um pouco na tua intuição. Na casa 4, as influências externas benéficas sobre nós, capricorniano, capricorniana, nós temos a energia da força, o arcano maior de número 8, que traz o aspecto do nosso lado animal. Né? Então, as influências externas benéficas está atrelado à nossa força, mas também está atrelado à necessidade de reconhecer e receber as libidos em nós, porque a força traz aqui as paixões. Há também aqui uma relação simbiótica entre duas pessoas que têm características totalmente diferentes. A força traz aqui uma influência do signo de Leão, né, sobre nós. Então nós temos aqui a força interior, mas o tarot também está trazendo a força na bondade. Então todo e qualquer conflito que chegar até nós durante esse mês de dezembro, nós devemos externar esta conexão com muita amorosidade, para que a gente possa dissolver toda e qualquer energia conflituosa que chegar até nós. A necessidade de domar as nossas feras interiores, né, pela própria representação dessa carta. Há o sentido de corte. Então nós vamos cortar as ligações com outras pessoas, com as coisas que não nos acrescentam, que não traz elevação, com muita maturidade, com muito brilho e luz. Então, para haver colheita durante esse mês de dezembro, para que a gente possa focar nas coisas benéficas, a gente tem que cortar aquilo que não é essencial na nossa vida, representada aqui pela carta da foice. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Se não ressoar, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular, com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 5, aqui como um conselho, como resultado, nós temos o Príncipe de Copas e nós temos a carta de número 8, que traz a energia da transmutação, da transformação, a necessidade de sempre expandir para o novo. Há aqui o desejo pela união e pelo reencontro de uma pessoa para conosco. Pode ser um amante, um pretendente, mas o tarot está dizendo que nós devemos dizer não, porque este masculino ou um feminino que vem aqui até você com uma armadura radiante, com um amor romântico, ou busca esse entendimento, ou espera com ansiedade um relacionamento para contigo, e aí ele vai externar mensagens de amor, ou ela, né, de desejo, de busca, né,
Mas, ao mesmo tempo, o tarot está dizendo para você não confiar nessa energia, não confiar nesse príncipe de copas, porque tudo que ele diz não é sincero, não é verdadeiro, não é honesto. Há necessidade aqui também de mergulhar nas nossas emoções e observar o que é que nós queremos a partir de agora. Há necessidade de mergulhar na nossa busca e sabedoria de cunho espiritual para que haja transformação, para que haja transmutação. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 35, Shavakia, arcanjo de número 35. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 114, e a mensagem diz o seguinte: procure agir de forma prática para solucionar os seus problemas. Procure harmonizar-se com seus familiares. Invoque este anjo para ajudá-lo, ajudá-la a reconciliar-se com as pessoas e desenvolver seu poder de comunicação. Shavakia, arcanjo de número 35, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 114. Como indicação de leitura, eu trago o livro Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos, do Siri Prembaba. Anteriormente eu falei sobre o livro Amar e Ser Livre, deste mesmo autor, e agora eu trago este aqui sobre o foco, né, do propósito. Eu resolvi trazer algumas indicações de leituras de livros, né, que eu já li, já mergulhei e revisito, porque é como se fosse um insight, né, como se fosse assim uma necessidade de expandir também o meu conhecimento através daquilo que eu já li. Então eu estou indicando livros ao qual eu mergulho, pesquiso, né? E que me ajudaram no meu processo de expansão espiritual, né? Sim, mas ainda tenho medo, né? Ainda tenho medo de fazer algumas expansões. Isso é natural, né? A incerteza, a insegurança financeira e material também não permite que a gente expanda. Mas gradativamente a gente vai tendo, né, a coragem de ser quem realmente somos e desenvolver o propósito ao qual nós viemos desenvolver nesse plano material. E no prefácio, que é do Reinaldo Gianecchini, ele diz assim: este livro é sobre o propósito, seu estudo abrange todas as coisas. Tem tantas vertentes, aqui Prembaba põe luz sobre o tema com a clareza própria de um líder espiritual. Sugere caminhos, práticas e exercícios que podem facilitar os processos e entendimentos. Sabemos que estamos alinhados com o nosso propósito quando encontramos um motivo real para acordarmos e vivermos o dia com alegria. E esse motivo, em última análise, é vivermos o amor. Prem tem me ensinado bastante sobre isso, e talvez faça parte do meu propósito dividir meu caminho com vocês. Lembrando que esse caminho é individual. Aqui é apenas uma chave. Então, a chave está na sua mão e você vai utilizar essa chave para abrir as suas portas. Na realidade, o mestre está dentro do nosso coração, né? Como diz Rumi, é o amor, é o fogo, né? Que está dentro do teu coração. Então, a morada do Deus, do divino, está dentro de nós. Então, foque nesse divino interior, mas use algumas chaves. Eu recortei aqui uma passagem, ele diz assim: consciência do propósito, ação e devoção. Ao desenvolvermos nossos dons e talentos, que são nossas habilidades natas, mesmo que elas ainda sejam usadas para realizar os caprichos do ego,
nossas ações passam a ser carregadas de uma eficiência ímpar. O resultado das ações que nascem dos nossos dons naturais é sempre carregado de uma beleza e um brilho exato. E quando existe a consciência do propósito maior dessas ações, o resultado é particularmente luminoso, porque elas ganham uma qualidade ainda mais especial. Ter consciência do propósito é saber o seu lugar no mundo, é saber a sua função no plano divino. Você sabe que está onde deve estar. É como uma peça de um quebra-cabeça que, ao se encaixar, se torna algo maior. E esse encaixe permite que suas ações ganhem essa nova qualidade, a qualidade do serviço ou da doação. O propósito da alma está intimamente relacionado ao serviço. Podemos dizer que serviço e propósito são sinônimos, pois servir significa ser um instrumento para a realização do propósito maior, da expansão da consciência. Servir é tornar-se um canal do amor para fazer o outro crescer, prosperar e ser feliz, para fazer o outro brilhar. Ao ativar o seu propósito, o que significa colocá-lo em movimento, você se torna uma inspiração para os outros, um canal para a expansão da consciência coletiva. Em outras palavras, servir é colocar o amor em movimento, ou seja, deixar o amor passar por você para chegar até os outros. Espero que esse canal seja um instrumento de servir a paz, o amor que há dentro de mim para você. Vou deixar aqui na descrição desse livro, na descrição desse vídeo, o link para este livro do Sri Prem Baba, Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos, bem como o tarô que eu utilizo nessa leitura e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz, beijos no coração, até breve, namastê.